Bom dia, minhas crianças. Bom dia, bom dia. Aqui é tio Daniel falando. Mais uma vez, nossa semana está começando. E dessa semana agora a gente vai fazer diferente. Nós não vamos utilizar os nossos livros didáticos. Então, para as nossas aulas durante a semana, você separa o seu caderno, o estojo, e aí você vai precisar assistir o vídeo até o final para poder fazer a tarefa completa. Primeiro, antes de ver esse vídeo, vocês já assistiram o vídeo que tem a história que foi contada pra gente hoje, que chama O Pavão do Abre e Fecha. O que é que vocês acharam da história? Já aconteceu isso com vocês? Daquele dia que a gente tá se sentindo super bem e vem um amigo e diz algo que a gente não queria ouvir, o que não precisaria ouvir, que bota a gente para baixo? Então, aprendam com o pavão e aprendam mais ainda com aquele casal de urubu que mostrou ao pavão que não tem isso não, que cada um tem que ser feliz do jeito que é. Então, nós estamos aí agora com essa imagem disponível para que vocês possam, enquanto eu vou falando, ver também, e eu vou ler para vocês. Então, diz assim: você acabou de ouvir uma história escrita por Ana Maria Machado. Ela é uma escritora brasileira de livros infantis e essa obra conta a história de um pavão que se acha lindo, mas que não sabe muito bem lidar com as críticas negativas que recebe. Quando ele recebe um elogio, ele vai lá e abre sua cauda colorida. Um instante depois, olha para os seus pés que ele julga feio e fecha a sua cauda todo envergonhado. Quando então ele é convidado para uma festa no céu, o pavão se abre e dança feliz. Só que o tangará debocha dos seus passos e o pavão se fecha de novo, bem aborrecido. Chega então o pardal, faz a ele um elogio e mais uma vez o pavão se abre, todo orgulhoso. Mas aí o bem-te-vi aparece. Assim suas lindas penas vivem num louco, abre e fecha. Esse texto ele é repleto de adjetivos. Então, presta bastante atenção em tudo que a gente está vendo, que a gente já viu adjetivo semana passada, tem visto bastante essa matéria. E aí, nesse material hoje, a gente vai ver mais uma vez. Então, se eu perguntar aqui a vocês, quem é a autora desse texto? Quantos personagens essa história tem? Quem é o personagem principal? Para onde é que eles estão indo para fazer essa festa? Então, tudo isso que a gente está fazendo agora é uma interpretação de texto. Mas já está nessa atividade de agora? Não, está na atividade que vem agora, que vai aparecer agora para vocês. Antes da gente fazer as duas primeiras questões, a gente vai conhecer um gênero textual novo. Então, que é esse daí, que está bem na tela de vocês. Diz o seguinte: gênero textual, resenha. Ah, professor, mas resenha para mim é fazer graça, é fazer piada com os meus amigos, é brincar, é me divertir. Não, isso daí é outra coisa, é diversão. Fazer uma resenha é um pequeno texto que serve para apresentar outro. E precisa de um texto para apresentar outro? Precisa. Quando a gente vai escolher um filme, quando a gente vai escolher um livro, principalmente as resenhas aparecem principalmente nos livros, mas a gente já trabalhou na sala de aula um gênero textual parecido com esse, que vem na capa do DVD, que traz um pequeno resumo para que a gente fique com vontade de ver aquele filme e, nesse caso aqui, para ler o livro. Então, resenha parece bastante com sinopse, que foi um gênero textual que a gente trabalhou em sala. Então vamos ouvir o que é que diz aqui, o que é uma resenha. A resenha é um pequeno texto que serve para apresentar outro, ou seja, que seja desconhecido pelo leitor, como esse aqui que a gente acabou de ler, mas resenha também pode ser um texto pequeno que faz uma crítica, que analisa ou que descreve um determinado objeto, em obras como livros, filmes, músicas, peças de teatro e também acontecimentos culturais como uma feira de livros, por exemplo. Depois de ter feito a leitura desse primeiro texto aqui, que conta pra gente o que é uma resenha, nós temos duas perguntas para responder. E é aí onde a nossa atividade no caderno começa. Esse texto eu vou mandar as imagens no grupo. Porém, é importante que você anote no seu caderno a pergunta e a resposta. Então, quem quiser dar um pause no vídeo agora, dá um pause no vídeo e anota a primeira questão e a segunda. A segunda, como ela tem 4 opções, você só anota no caderno como resposta a opinião que você acha que responde àquela questão. Então a primeira questão diz o seguinte:
A resenha sobre o livro do Pavão do Abre e Fecha nos deu pistas do que aconteceria na história. Então, o textinho que eu li antes para vocês deu algum tipo de pista sobre o que estava acontecendo na história? Se sim, você diz qual foi e anota no seu caderno a resposta. A pergunta número 2 diz o seguinte: por que é importante ler a resenha do livro antes mesmo de ler o próprio livro? E aí tem 4 opções. A primeira diz: para ajudar na escolha do livro. A segunda: para ajudar a entender a história. A terceira: para se sentir convidado a ler a história. E a última: todas as respostas estão certas. Então, se você achar que todas as respostas estão certas, você anota as 3 respostas, tá? Porque como esse caso aí era para pintar, mas como a gente não tem essa atividade em mãos, você anota as 3 respostas no seu caderno. Em seguida, depois de ter visto essa primeira parte da atividade, nós vamos interpretar o texto. Mais 4 perguntinhas para anotar no caderno. Por que o Daniel está fazendo isso? Porque tem muita gente que não está vendo o vídeo até o final. Então, fica complicado se não assistir o vídeo até o final. Vai ter que assistir o vídeo todo dessa vez. Começa assim. Responda agora as perguntas de acordo com a história que você acabou de ouvir no vídeo que o Daniel mostrou antes. Por que a autora diz que o pavão está se pavoneava na beira do lago? O que você acha que essa palavra pavoneava ela se parece com que outra palavra que a gente utiliza? Por que o pavão estava se pavoneando? Então, o que é pavonear? Você vai lá e anota no seu caderno. Na letra B diz: o que o pavão fazia para ver se estava feio ou bonito? Então, quando ele se sentia feio, o que é que ele fazia? Quando ele se sentia bonito, o que é que ele fazia com o corpo dele? Vai lá e responde. A letra C diz o seguinte: o que é que levou o pavão a duvidar da sua beleza? Então, o que era que fazia o pavão ficar entristecido e ficar com dúvida se ele era bonito ou não? O que foi que levou ele a fazer isso? E na letra D, diz o seguinte: as pessoas às vezes fazem comentários que nos incomodam. O que você costuma fazer quando isso acontece? Então, isso aí é uma pergunta para vocês. O que é que vocês fazem quando alguém comenta algo que vocês não queriam ouvir? Esse é o momento em que vocês vão botar para fora todas as vezes até um sentimento ruim que a gente tenha. Em seguida, nós vamos relembrar um pouquinho das atividades de adjetivo. Pois é, você aprendeu que os adjetivos são palavras que indicam as características dos substantivos. Então, eu posso utilizar um adjetivo para qualificar ou caracterizar um substantivo. Eu posso dizer que Fernando é brincalhão, eu posso dizer que Ariane é estudiosa, eu posso dizer que Jadiele é sorridente. Então eu posso dar uma qualidade a cada um dos meus alunos, se eu quiser aqui. Mas nesse caso nós vamos estar falando sobre os personagens da história, que são o pavão, o pombo-correio, o tangará, o pardal, o periquito e o casal de urubus. Na história, cada um deles tem um adjetivo para eles. Então vamos lá fazer a leitura. Ouvir de novo a história caso alguém tenha dúvida. E você vai dar uma característica para cada um desses pássaros que são os personagens da história. Por fim, com essas mesmas palavrinhas aí, com esses mesmos animais, depois que você der a característica, você pode rimar. Eu quero todo mundo rimando. Faça uma lista de palavras que rimem com esses nomes. Então você vai colocar o nome dos personagens mais uma vez abaixo, e um abaixo do outro em forma de lista, e ao lado você vai colocar as palavras que rimam. Então, para a palavra pavão, então tem que terminar com ão para rimar. Todas as outras também a mesma coisa. E, por último, por fim, nós vamos treinar plural de palavras. Mas o que é plural? Então, quando eu tenho uma garrafa, eu não vou falar diferente, eu falo uma garrafa. Mas se eu tiver mais de uma letrinha vai aparecer no final da minha palavra, que é garrafas. Mas quando a palavra termina em ão, ela pode variar o final. As palavras terminadas em ão podem formar plural de 3 modos diferentes. Então algumas vão ficar com a terminação ões, outras vão ficar ãos e outras vão ficar ães. Nós temos aí algumas palavras, acho que 12 palavras, 12 palavras. Essas 12 palavras vocês vão anotar elas em forma de lista e ao lado anotar o plural
dessas palavras. Quando terminar a atividade, fotografa, se tiver dúvida, pergunta ao professor. Tia Jéssica essa semana vai estar ausente, mas no grupo da turma de Tia Jéssica, Tia Lucicleide vai dar esse apoio. Então, qualquer dúvida, procura a gente. Um abraço e boa atividade.